Olha só, pessoal, vocês estão vendo esses dois patetas aqui, não é? O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Esses dois palhaços que compõem o governo do Lula, não é? Acontece que parece que esses caras estão batendo cabeça, como traz aqui a reportagem da revista Oeste, né? Alckmin e Haddad batem cabeça por conta de aspectos econômicos. Então eu tenho algumas questões para conversar com vocês a respeito disso aqui, umas provocações a fazer, tanto das pessoas envolvidas aqui mais diretamente, quanto do próprio governo do Lula como um todo, dessa base governamental que ele tem, esse ministério dele, essas pastas inúmeras que estão compondo o governo do Lula e como eles ficam batendo cabeça mesmo o tempo todo. E uma questão fundamental que eu vou falar muito em breve aqui, que é a mais importante para mim nessa história, né? Antes de pontuar essa questão, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão valeu demais aí com valores esporádicos, você me ajuda bastante, valores simbólicos até para você, mas no final das contas isso aí colabora bastante com o trabalho que eu faço aqui no YouTube, você sabe bem, a plataforma não apoia muito o nosso trabalho aqui, a gente precisa ficar recorrendo mesmo ao apoio daqueles que assistem os nossos vídeos e gostam do conteúdo que é produzido aqui, né? Mas voltando ao ponto em questão da bateção de cabeça entre Geraldo Alckmin, o vice do Lula, e o ministro da Fazenda do Lula, o Fernando Haddad, o poste dele das eleições anteriores. E qual que é o ponto principal aqui nessa história? Trata-se aqui de um problema relacionado à área econômica envolvendo aquela história da MP que vai reduzir o preço dos carros populares, vai ter um corte de impostos lá e tudo mais. Então está havendo um atrito entre o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad por conta dessa história. Primeiro ponto é, cadê o Lula nessa história? Onde que ele está? Por que o ministro da Fazenda está tendo problemas com o vice-presidente da República? Você se lembra de algum caso, na época do Bolsonaro, do Paulo Guedes tendo problemas com o general Mourão, o vice do Bolsonaro? Ninguém se lembra de um caso desses. O Mourão não tinha tanto protagonismo para ficar discutindo com o ministro, tratando de questões econômicas, questões de ministérios e tudo mais. Cadê o Lula nessa história? Ele deveria colocar o ponto final aí, resolver esse impasse, decidir como que a questão vai se resolver. Então fica aí a primeira provocação que eu faço para vocês. Onde está o Lula quando o vice-presidente dele e o ministro da Fazenda ficam batendo cabeça? E por que o vice-presidente tem tanto protagonismo assim a ponto de ficar discutindo com os ministros do Lula, né? Que coisa impressionante. Será que já estão cozinhando o Lula nessa história aí, tratando ele como se ele fosse carta fora do baralho, e o Geraldo Alckmin já está agindo como presidente da República, empossado no lugar do Lula? Muito estranho isso aí. Não podemos deixar de notar a estranheza de termos um vice-presidente da República aparecendo tanto assim, tendo tanto protagonismo como o Alckmin vem tendo atualmente, não é? Mas o imbróglio entre eles é a questão da renúncia fiscal por si própria, né? Quem falou publicamente dessa questão aí, quem lançou essa história foi o próprio Geraldo Alckmin, passou na frente de todo mundo, do Lula, do Fernando Haddad, e falou que vai ser lançado aí esse programa então, que vai ter uma redução de impostos aí, um corte de impostos, e que vai reduzir o valor do carro popular, que é uma coisa claramente, obviamente, populista, tem todos os problemas econômicos que podem decorrer daí. Claro que cortar impostos é sempre bom, mas isso aí vai ter repercussões em outras áreas naturalmente, porque a grana tem que vir de algum lugar. Estamos falando de um governo ferrado do ponto de vista orçamentário, que está batendo cabeça para saber de onde vai tirar dinheiro para cobrir os próprios gastos mais básicos, e o Alckmin me vem com uma história dessas aí, tanto que ele teve até que recuar dessa declaração que ele fez aí, porque o negócio ficou estranho mesmo. O Fernando Haddad veio a público logo em seguida, porque, claro, imagina, você lança uma dessas aí, surge uma série de questões. O Alckmin fala, vai ter aí esse programa de redução de impostos para que nós possamos vender carros mais baratos, coisa e tal. Isso foi feito numa entrevista que ele deu para a imprensa, e é claro que ele não deu detalhes sobre essa medida aí, quanto tempo que ia durar, se ia ser permanente, se ia ser provisória, quanto que isso iria custar, qual seria o tamanho da renúncia fiscal, que é o termo que eles usam, quando o Estado deixa de roubar impostos em determinada área, e por que isso não foi conversado, amarrado com a equipe técnica e econômica do governo Lula, porque foi todo mundo pego de surpresa
Essa é a grande verdade. O cara saiu falando aí, pegou a equipe econômica do Fernando Haddad de surpresa. Tanto que o Haddad depois veio conversando aí, explicando, não é bem assim, isso aí não foi uma medida pensada para ser de longo prazo, foi só desenhada para conter uma situação atual aí de fechamento de fábricas, de indústrias automotivas aí, para dar fluxo para os estoques que já tem atualmente. E aí ele explicou dizendo, estou falando de um programa que vai durar de 3 a 4 meses, não de uma coisa estrutural, mas que pode segurar o fechamento de plantas nessa transição. Isso aí o Fernando Haddad explicou para a Globo News depois que a coisa já tinha repercutido de uma forma muito grande, muito para além do que o pessoal do governo gostaria que tivesse repercutido, né? E aí ficou aquela coisa estranha, porque do jeito que o Geraldo Alckmin falou, era uma coisa de outro mundo e que veio para ficar, e o pobre ia poder ter carro novo e coisas do tipo assim. E o Fernando Haddad praticamente desdisse o que o vice-presidente da República afirmou na entrevista dele lá para a imprensa. Na certa, a vontade do Haddad era simplesmente dizer que não ia ter nada disso, que foi loucura da cabeça do Alckmin. Ele não podia falar disso, nesses termos, né? Então ele precisou aí falar, não vai ser só uma coisa de 3 ou 4 meses, que não representa nada no final das contas, né? Uma coisa assim, praticamente inócua no mar de besteiras econômicas que o governo Lula tem feito nos últimos tempos. E o grande problema para lançar essa proposta aí, que seria feita por meio de uma MP, que estava sendo estudada pelo Lula e pelo Alckmin, pelo pessoal da equipe econômica, outros ministros também, e até representantes aqui do setor automotivo mesmo, eles estavam estudando isso para formular uma MP bem amarradinha e apresentar isso, publicar com as medidas propostas pelo governo federal durante um período limitado, mas MPs, como vocês sabem, podem ser votadas aí no Congresso Nacional para continuar em vigor, né, depois daquele prazo lá. Mas tem problemas então relacionados ao que o Geraldo Alckmin falou que não haviam sido tratados de forma adequada, por isso que a MP nem foi apresentada ainda, inclusive questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque quando o governo federal faz uma renúncia fiscal, deixa de arrecadar dinheiro com determinado tipo de imposto ali, ele precisa apresentar uma contrapartida para isso, porque já existe um orçamento que já foi apresentado ao Congresso Nacional, votado, aprovado e que vigora para o presente ano. Então o governo tem que obedecer esse orçamento, tanto nas despesas, que é a parte fundamental aí, quanto nas receitas. Ele não pode abrir mão de um determinado valor de arrecadação e por qualquer motivo que seja. Então, se o governo federal abre mão de arrecadar determinado imposto, ele tem que apresentar uma contrapartida para isso, que pode ser a criação de um novo imposto, Deus nos livre, né? Pode ser uma compensação em outra área, pode ser a venda de uma estatal, qualquer coisa desse tipo que represente um fluxo de caixa para o Estado. O que acontece é que o rascunho que fizeram da medida provisória aí não foi suficientemente claro nesse aspecto. Eles colocaram aí uma primeira versão que fizeram dessa MP, prevendo aí que a renúncia de receitas que eles fariam dessa redução de impostos nos carros populares aí seria compensada com um aumento das vendas dos carros, né? Que tipo de matemática é essa desse pessoal? Vamos renunciar a tantos bilhões de reais aqui nessa história, mas isso vai ser ressarcido com aumento de vendas de carros. Olha que matemática completamente absurda que esse pessoal está fazendo. Como que eles chegaram a esse valor? Qual é a previsão de aumento de venda de carro que eles têm com essa medida aí? Qual é a quantidade de outros impostos que eles pretendem arrecadar mais com essa medida, com essa proposta lançada aí de qualquer jeito pelo Geraldo Alckmin, né? Não tem como você chegar num valor que seja razoável, que seja mensurável com esse tipo de compensação apresentada aqui, né? Inclusive aqui foi levantado esse ponto que esse tipo de projeção não pode ser usado como compensação para efeitos da lei de responsabilidade fiscal, e aí a área jurídica do governo Lula, para evitar que isso aí desse ruim para ele, né? Tudo que o Geraldo Alckmin queria. Aliás, será que não é isso que o Alckmin queria no final das contas? Fazer o Lula incorrer em responsabilidade fiscal com essa história? Mas o pessoal jurídico tá muito ligado nisso aí. Foi barrado então esse texto original, a primeira versão aí. Então
voltaram atrás com essa MP, estão refazendo, e aí o governo optou então por esse desastrado anúncio improvisado por parte do Geraldo Alckmin. E as previsões que já estão sendo feitas é de que se esse corte de impostos aí durar até o final do ano, isso aí vai representar R$ 1 bilhão em renúncias fiscais por parte do governo. De onde vai vir essa grana aí? Ninguém sabe. Isso é o pessoal da Fazenda mesmo que já está fazendo as contas aí dos valores de renúncia fiscal. E se for durar 4 meses, conforme disse o Fernando Haddad, isso aí seria uma renúncia de R$ 560 milhões, uma coisa menor, mas ainda assim precisaria vir esse dinheiro de algum lugar para compensar nessa história. Então o grande papelão do senhor Geraldo Alckmin sair falando as coisas aí sem qualquer tipo de acordo prévio com os seus pares, sem a liberação do Ministério da Fazenda para essa renúncia fiscal, sem um texto de medida provisória já bem delimitado, já bem desenhado, para apresentar a compensação que essa renúncia fiscal vai fazer. Muito fácil chegar lá falando que vai cortar impostos nisso aqui, sendo que isso sequer pode ser apresentado na forma de uma medida provisória, porque é um crime de responsabilidade fiscal. O setor jurídico jamais deixaria isso aí passar. Mas esse cenário demonstra bem o caos que está sendo o governo do Lula, esse ministério dele, esse monte de gente batendo cabeça lá dentro. Nós já vimos acontecer também no passado, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso também, outros ministros apresentando coisas do nada assim, sem qualquer tipo de acordo prévio com o governo Lula, e depois tendo que desdizer isso. O Lula fez até, puxou a orelha até dos ministros dele um tempo atrás falando a esse respeito. Mas nós podemos perceber então como o Lula está sendo incapaz de ser um ente unificador dentro da sua própria pasta ministerial. Ele é incapaz de ligar os seus ministros de uma forma coerente, e aí o que nós vemos é esse tipo de coisa: pessoas brigando nos bastidores pelo protagonismo, gente querendo aparecer mais, gente querendo crescer dentro do governo Lula. Provavelmente aí que entra a grande questão, prevendo uma queda iminente do Lula em algum momento. Ele já está muito fraco aqui no Brasil, está muito fraco dentro do seu governo, como nós podemos ver aqui pela falta de coesão que o seu ministério apresenta. Ele já está fraco no Congresso Nacional, teve que liberar muito dinheiro para passar o arcabouço fiscal, que é do próprio Fernando Haddad. Inclusive, então, Lula está muito enfraquecido, e o pessoal da base aliada dele percebe isso muito claramente também. Então estamos vendo aí o pessoal já dividindo os despojos da queda do Lula, todo mundo querendo um protagonismo, principalmente o senhor Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, que tem um protagonismo assim que não deveria ter. Um vice-presidente aparecendo tanto, dando declarações assim tão impactantes e comprando briga com o ministro da Fazenda do Lula, é uma coisa assim impressionante, mas já demonstra o desgaste desse governo, o desgaste dos ministérios e a briga interna que existe para assumir o protagonismo que, ao que tudo indica, muito em breve vai ser deixado por parte do Lula, que vai cair por algum motivo aí que nós ainda não sabemos, mas que talvez nós vejamos num futuro próximo, né? Mas o que você achou do fogo no parquinho petista? Você está gostando dessa briga? Você acha que quando eles brigam o Brasil está ganhando? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!